Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos à 8ª aula do treinamento de lógica e algoritmos com Java. Nessa aula, vamos aprender a trabalhar com variáveis. Mas o que são variáveis? É algo muito simples e também muito utilizado pelos desenvolvedores. Nós teremos palavras reservadas para poder armazenar temporariamente alguma informação. Exemplo, vamos supor que vocês estejam em um site e vocês se deparam com um formulário de contato. Nesse formulário nós temos os campos nome, e-mail, telefone e mensagem. Cada um desses campos vai ser armazenado em uma variável e depois a gente pode fazer várias ações, como, por exemplo, enviar um e-mail para o dono do site, cadastrar os dados em um banco de dados, entre outras ações. Então, é algo muito utilizado e no decorrer do nosso treinamento, vocês vão ver a importância de variáveis. Vamos lá, então, mão na massa, Visual Studio Code aberto, eu começo criando, então, o nosso arquivo. Botão direito, New File, variáveis.java. Irei ocultar o explorador de arquivos, dar um zoom. E aqui, antes do nosso public class variáveis, eu quero passar algumas regrinhas para vocês, tá bom? Então, fazer aqui um comentário de múltiplas linhas. Prontinho. A primeira regra, pessoal, é que uma variável não pode conter caracteres especiais, tá? Então, por exemplo, você quer utilizar ponto, C cedilha, acento agudo, entre outros, você não pode. O único caractere válido que você pode utilizar é o underline. Então, com exceção do underline, nós não podemos utilizar caracteres especiais. Outra dica bacana, nós não podemos utilizar espaços. Então, não é possível espaçar. Exemplo, nome, espaço, da, espaço, pessoa. Eu não consigo criar uma variável e nomear utilizando espaços. Outra regrinha, não pode iniciar com números. Então, vejam só, pode conter números, mas nunca iniciar. Caso vocês tentem criar uma variável iniciando com um número, nós teremos um erro, tá bom? Tem mais regrinhas, Ralph? Tem. Regra número 4. Não iniciar com letras maiúsculas. Então, pode conter letras maiúsculas, mas não iniciar. Caso vocês criem uma variável e ela inicie com a primeira letra em maiúscula, vai funcionar. Só que isso que eu estou falando para vocês é uma regra, é uma boa prática que os desenvolvedores Java utilizam em seus projetos. E a última regrinha, e não menos importante, não utilizar palavras reservadas. Ralph, o que seriam palavras reservadas? São ações ou funções que já existem. Então, alguns exemplos. A gente não pode utilizar, por exemplo, uma variável chamada public. Por quê? Porque já existe uma função que utiliza esse termo. Eu não posso criar uma variável chamada class. Eu não posso criar uma variável que utilize, por exemplo, o termo void. E assim por diante. Então, não utilizar palavras reservadas. Então, posteriormente, a gente vai aprender que tem palavrinhas que executam ações específicas, condicionais, estruturas de escolha, laços de repetição, entre outros tipos de palavras, tá bom, pessoal? Então, essas são as nossas regrinhas. Dica muito importante, na descrição do vídeo, aqui embaixo,
tem um material complementar onde eu friso essas regras. Além disso, lá vocês vão encontrar todas as variáveis disponíveis na linguagem Java, além de um breve descritivo para vocês saberem em qual momento utilizar cada uma delas. Como são muitas variáveis, eu só vou apresentar nessa aula as principais, mas fiquem de dica, então, vocês acessarem esse material complementar para poder auxiliar nos estudos de vocês. Bem, vou descer aqui um pouquinho, dar um zoom, utilizar aqui o meu main. Só vou dar uma limpa aqui. Perfeito, pessoal. Toda variável aqui no Java nós temos que tipar. Por quê, Ralph? Porque a tipagem nos garante que aquela variável está trabalhando com um tipo de informação específica. Exemplo, apenas números, apenas textos, objetos, tipos lógicos, entre outros tipos de dados. Então, assim, eu queria armazenar um nome. Como é que eu faço? Bem, nós temos o tipo string com S maiúsculo, tá? Não utilizem S minúsculo, que não vai funcionar. Então, string. Em seguida, eu crio o nome da minha variável. E aqui é bacana vocês utilizarem nomes coesos, nomes que sejam de fácil compreensão. Então, eu quero armazenar o nome de uma pessoa. Então, pode ser nome. E como é que eu atribuo um valor para minha variável? Utilizo o sinal de igual. Então, igual é a atribuição. E que nome eu posso adicionar? Pode ser o meu, pode ser o de vocês ou qualquer nome fictício. É importante que nós temos que utilizar aspas. Então, o tipo string, ele não funciona o apóstrofo, que também são conhecidas como aspas simples, né, pessoal? Então, utilizem aspas. Dessa maneira, ponto e vírgula, e entre as aspas eu vou adicionar o meu nome. Se porventura o nome da variável ficar meio apagadinho e também tiver um sublinhado, não se preocupem. Isso acontece quando a gente cria uma variável e não utiliza para nada. Então, nós só criamos, mas em nenhum momento fizemos alguma coisa com ela. Como, por exemplo, a exibição dentro de um system.out.print ou até algum cálculo. Então, beleza, temos a nossa primeira variável. Ralph, e se eu quisesse, por exemplo, na minha variável nova, armazenar uma letrinha? Que tipo de variável eu utilizo? Aqui a gente usa o char. Então, o char, ele armazena uma letrinha. Vou colocar aqui letra, recebe, e aqui, olha que curioso, se eu utilizar aspas R, nós teremos um pequeno erro. Por quê? Porque o tipo char, você não utiliza aspas para poder armazenar uma letra, mas sim utiliza apóstrofos. Então, diferente do string, aqui é apóstrofo e lá em cima utilizamos aspas. Um pouco confuso no começo, mas com o tempo vocês vão aprendendo esses macetes. Bem, outro tipo muito utilizado é o int, que é para números inteiros. Exemplo, uma idade. Int, idade, recebe 35. Notem que o tipo numérico não utiliza aspas e nem apóstrofos. Ralph, eu quero trabalhar agora com um peso ou uma altura, um valor monetário. Que tipo de variável eu posso utilizar? Bem, você pode utilizar o double. Então, vamos supor aqui que eu queira trabalhar com a altura. Então, recebe 1,79. A gente não utiliza a vírgula para trabalhar com decimais, tá bom? Então, 1,79. Se fosse um valor monetário, exemplo, 5,98. 5,98. Tá bom, pessoal? E a última variável, e não menos importante, é o tipo lógico, verdadeiro ou falso. Então, pula uma linha. Aqui nós teremos o boolean.
a nossa variável vai se chamar estuda, igual, e aqui eu posso passar então um true, dizendo que verdade, a pessoa estuda, ou posso passar um falso, dizendo, olha, essa pessoa não estuda. Então, é bem tranquilo e também uma variável muito utilizada. E agora, para a gente poder sumir com esses errinhos, a gente pode utilizar um system.out.print para poder exibir o valor de cada variável. Então, vou colocar aqui system.out.print, ln, para ter a quebra de linha. Beleza? E aqui eu referencio a minha variável sem aspas. Vou copiar e colar. Nós temos nome, letra, idade, altura e estuda. Vou tirar do zoom aqui, subir um pouquinho. Legal, pessoal? Essa, então, é a estrutura do nosso arquivo variáveis.java. Podemos salvar e, em seguida, acima do nosso void main, tem a palavrinha run. Podemos clicar. E olha que bacana, apareceu o Ralph, letra R, 35, 1,79, verdadeiro. Então, é assim que funcionam as variáveis. E no decorrer do nosso treinamento, iremos utilizar bastante. Pessoal, espero que vocês tenham entendido e que tenham gostado dessa aula. Tendo qualquer dúvida, por favor, comenta aqui embaixo. Não se esqueçam daquele like e até a próxima.